Bom, a gente vai dar continuidade agora à nossa intensa manhã, né, de trabalhos. E eu convido então a Carolina Saledos, que é a procuradora aqui do município de Porto Alegre. E eu gosto sempre de dizer, é tão bom ver essas meninas jovens, que é a nova geração. Mas dizem, né, que as melhores coisas é quando tu tem pessoas que consegue preparar pessoas e ter pessoas que são melhores que a gente, né, Eugênia? E a Carolina é uma delas. Vem com um conteúdo enorme, agregando e com motivação, né, que faz a gente retroalimentar esse trabalho que é realizado. Então, a Carol Faleiros, procuradora do município de Porto Alegre, ela tem mestrado pela USP e já trabalhou na PARSE, já foi chefe da Procuradoria da Regularização Fundiária, hoje faz assessoria do Procurador-Geral, trabalha com processos estruturantes, que a gente ouviu aqui falar que tem muitos momentos, né? Então, ela vai fazer a mediação e convidar os nossos convidados dessa segunda parte da manhã. Bom dia a todos, obrigada, Valesca, pelas palavras, que eu não sei se eu faço jus, mas agradeço muito. A regularização fundiária, eu vou falar bem rapidinho para a gente aproveitar nosso tempo. Para mim, ela tem um papel muito importante, porque ela marcou minha vida por 2 motivos. Primeiro, porque como procuradora, foi a primeira matéria que eu trabalhei em Porto Alegre. Então, eu cheguei para trabalhar para essa matéria, que não é uma matéria típica de procuradoria, né? Então, cheguei para trabalhar com isso, com a felicidade de trabalhar com a Vanessa. Eu peguei a Vanessa ainda no finalzinho da sua atuação como procuradora, com Simone. Então, assim, pude ter essa base, foi a minha primeira matéria, e também foi a primeira forma que eu tive para conhecer Porto Alegre. Acho que dá para perceber que eu não sou daqui, e eu conheci Porto Alegre de uma maneira diferente da maioria das pessoas, né? Eu comecei a conhecer pela informalidade. Então, é uma matéria que para mim é muito cara, mas vamos então já começar o painel de hoje, que a gente vai falar sobre REURB em áreas da União, que é um tema específico dentro da REURB, né? Um tema que a gente não lida tanto assim. Vou começar convidando aqui nossos palestrantes. Em primeiro lugar, vem diretamente do Recife falar conosco, procuradora Eugênia, pode se sentar aqui conosco. Débora, vou convidá-la também. Atuamos bastante em REURB, o secretário falando da atuação conjunta, né, com o pessoal, me lembrei tanto. E eu não sei se o... Está ali fora. Nosso terceiro palestrante também, que vem falar da experiência da União, já vai vir também. Eu acho que o pessoal entendeu, tá? É Jesus. Eu acho que o pessoal entendeu que eu falo. Eu vou dando início, de qualquer maneira, já fazendo as apresentações, né? Nós vamos ter, então, 3 palestras hoje cedo, nesse segundo painel, que a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco, tanto sobre a atuação em REURB, fora o município de Porto Alegre, em âmbito nacional, que vai ser a palestra da Débora, e vamos também, bem-vindo, coordenador, como vai? E vamos, posteriormente, ter, então, 2 palestras mais específicas sobre essa atuação junto à União, né, que tem normativas diferentes, a gente estuda as portarias, aquelas regras, normas que são específicas da União, e vai ser muito bom poder ouvir um pouquinho sobre a prática disso. Então, vamos começar a nossa primeira palestrante, vou apresentá-la. É a Débora Francelli, graduada em Arquitetura e Urbanismo, Ritter dos Reis, extensão em Regularização Fundiária, aqui pela SDM, coordenadora de projetos de empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, ADEX Engenharia, de 2016 a 2018, fez parte da equipe de assistência técnica em habitação de interesse social, ATES e AB, Rio Grande do Sul, de 2018 a 2019, foi conselheira do CAL, do Rio Grande do Sul, e do Conselho de Acesso à Terra e Habitação do município de Porto Alegre. Atualmente, diretora técnica do Grupo REURBANE, desenvolve e coordena projetos de regularização fundiária e assistência técnica no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Eu me lembrei bastante do secretário de Santa Maria,
falando, né, de como é importante esse contato direto entre os municípios, né, os técnicos do município e os atores da REURB, os atores privados. E eu me lembrei de quando eu estava na chefia da PARF, que realmente era assim. Olha, deu problema no levantamento topográfico, o lote não está batendo a medida. E aí a gente, felizmente, aqui em Porto Alegre, temos uma equipe que fazia essa interlocução muito direta e sempre conseguimos resolver, sempre buscando resolver esses entraves, né? Então, Ébora, bem-vinda. A sua palestra, acho que virou aqui, vai ser sobre a atuação do grupo REURBANE, Regularização Fundiária e Urbanismo, no sul do país. Tem a palavra, então, obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na escola, né? Eu digo que eu sou cria da escola, porque eu fiz todos os cursos de REURB, eu acho que teve, da escola. Atuo na REURBANE, então, desde que, antes de me formar em arquitetura e urbanismo. A REURBANE é uma empresa familiar, onde foi o meu pai que criou essa empresa, né? A gente era estúdio de projetos. Depois eu vou passar um pouco do histórico da empresa para vocês, mas a gente atua, então, no setor privado na regularização fundiária, onde os moradores nos contratam para fazer os serviços técnicos das etapas de regularização fundiária. Nós somos pioneiros em regularização fundiária no município de Porto Alegre, onde a gente construiu essa equipe multidisciplinar para desenvolver todos os elementos que se precisa para fazer uma regularização fundiária. Desde 2007 começamos com o More Legal, junto com a PGM, né, na época a PARF, que cuidava da pasta, agora cuida de novo da pasta da REURB no município de Porto Alegre. Então, primeiramente, eu vou mostrar um vídeo para vocês que mostra um pouco da essência da REURBANE. Vou parar ele ali antes dos depoimentos, para não ficar muito longo, e depois eu vou trazer um pouco do histórico e para vocês entenderem como que a gente fez essa expansão, né? Iniciamos em Porto Alegre, hoje atuamos em vários municípios do Rio Grande do Sul, temos projetos e secretários ali de alguns municípios que a gente trabalha. Caxias do Sul foi citado, Morro Alto, Alto de Galópolis, nós somos os responsáveis técnicos, né, junto contratado pelos moradores para trabalhar as etapas técnicas. E o Bento Gonçalves também temos alguns processos. Em Porto Alegre aí que a gente tem milhares de processos tramitando e resolvidos. Nosso nome começa com Re. Nosso nome começa com Re. Re, de respeito. Re, de realização. Re, de renovação. Re, de resultado. Re, de registro. Re, de referência. Re, de REURB. Re, de regularização fundiária. Desde 2007, o Grupo REURBANE tem trabalhado para oferecer dignidade, direito de propriedade e segurança jurídica por meio da regularização fundiária urbana. Esse instrumento de regularização traz benefícios para o município, para o comércio local e para o mercado imobiliário. A Lei Federal 13.465 de 2017 tem por objetivo garantir o direito de moradia à população, sobretudo de baixa renda, e o cumprimento da função social da propriedade. A regularização fundiária urbana se refere a uma série de ações de natureza jurídica, urbanística, ambiental e social que tem como objetivo a regularização de ocupações irregulares no município e a titulação de seus ocupantes como proprietários. Presente nos 3 estados do sul do Brasil, o Grupo REURBANE é a maior empresa de regularização fundiária do país. Priorizamos sempre o respeito, a transparência e a qualidade no atendimento. Nosso time é formado por excelentes profissionais, composto por advogados, engenheiros, arquitetos, topógrafos, biólogos, geólogos e assistentes sociais. Com a ampliação dos nossos serviços, oferecemos soluções de regularização de terrenos e também da construção. O que nos move é a satisfação dos nossos clientes, em poder ver a alegria e o sorriso no rosto de cada um ao realizar o sonho de ter o seu direito de propriedade garantido. Para nós, cada evento de entrega de matrículas realizado é uma grande festa, motivo de muita alegria. Grupo REURBANE.
desde 2007, regularizando sonhos. Bom, então uma prévia aí da nossa empresa, da nossa estrutura, né? A gente tem aqui... Eu trouxe aqui um breve histórico da construção dessa empresa. E a gente sempre apresenta nas assembleias com os moradores uma linguagem bem didática, que eles possam entender a importância da regularização fundiária, porque eles contratarem a regularização fundiária, qual é o papel deles dentro da regularização fundiária e trazendo os benefícios também dessa regularização. Nem sempre focando na valorização do imóvel, e sim da manutenção deles na área, da preservação deles na área, de como eles vão agir posteriormente, de regularizados, que eles vão estar dentro da cidade legal, que eles vão ter que seguir normativas urbanísticas, ambientais para construções. Então, a gente traz toda essa didática e apresentação para eles durante o processo de REURB, durante as etapas do processo de REURB. Então, desde 2007, a abertura da identidade institucional, nós começamos com o Estúdio Projetos. Até 2017 atuamos como Estúdio Projetos. Aqui, então, algumas matérias, as regularizações fundiárias por mora ilegal no município de Porto Alegre. Desde então, fazendo as assembleias com os moradores em comunidade, levando o processo de regularização. E sempre em algum lugar dentro da comunidade, né? Igrejas, galpões, associações de moradores, sempre próximos deles. Aqui, então, uma etapa que a gente sempre faz, que é a conferência da topografia, onde os moradores são chamados para conferirem a medida dos lotes. Isso traz um sentimento de pertencimento deles do processo, né? Não é simplesmente ir lá, olhar uma comunidade, ver que a comunidade é irregular e querer começar a vender REURB e não trazer o morador para participar desse processo. Então, os moradores participam tanto do processo de desenvolvimento desse projeto, quando vem as diretrizes urbanísticas do município, eles são chamados para entenderem por que está previsto um alargamento viário na frente da casa deles, por que está previsto um equipamento público de bacia de amortecimento. Então, tudo isso a gente trabalha e traz para eles numa linguagem mais didática. Aqui, então, mais reuniões nas comunidades. O levantamento topográfico, hoje a gente já tem materiais, né, equipamentos mais tecnológicos para trabalhar, mas uma coisa que a REURBANI não abre mão é o levantamento no campo, né? A gente tem drone, trabalhamos com drones, com equipamentos mais modernos, mas a gente faz levantamento no campo, porque eles precisam nos ver medindo os terrenos. É assim que eles acreditam. Se um morador não nos vê medindo o terreno ou indo lá na casa dele para fazer o cadastramento, qual é o tipo de construção que ele tem, se é alvenaria, se é madeira, o telhadinho da casinha do cachorro, eles querem ver isso na conferência de topografia. Colocar a plaquinha, tem a foto da plaquinha. Então, a reunião com o município, né? Então, essas reuniões a gente faz. Essa é a antiga parte lá em cima, né, doutora Vanessa? Então, a reunião aí com o município, sempre os moradores presentes. Aqui foi a entrega de matrícula do loteamento N de Souza, por mora ilegal. Foi a primeira entrega de matrícula antes da gente começar a trabalhar com o REURB. Né? Então, aqui a gente começou, então, a última entrega, no caso de mora ilegal, até começar a trabalhar com o REURB. Então, aqui em 2017, a doutora Vanessa estava lá com a gente e a gente teve aí, a gente adotou essa fala que a doutora Vanessa trouxe nessa assembleia para todas as assembleias que a gente faz, que era explicar para os moradores a diferença da matrícula para a diferença da escritura, né? Então, a doutora Vanessa trouxe, está nos nossos vídeos até hoje essa fala, que eles entendem que, às vezes, tu entrega a matrícula individualizada para eles do lote e eles chegam para nós e perguntam, tá, amanhã eu tenho que ir no cartório fazer a escritura? Então, a gente faz toda aquela explicação, a gente tem até um vídeo didático que tem nas nossas redes sociais, explicando a diferença de matrícula, escritura e contrato de compra e venda. E foi da inspiração da doutora Vanessa aí na fala da entrega de matrícula do loteamento N de Souza.
Então, a partir de 2017, a gente assume a Reurbane de fato, né? O nome Reurbane, a identidade Reurbane, e trabalhamos com a lei da Reurb 13.465. A estrutura a gente já tinha, né? A gente fez cursos aqui na escola, então diversos cursos. O primeiro curso, 2018, aí depois seguimos aí nos cursos aqui na escola. Sempre presente o nosso grupo técnico, hoje estão aqui nossos engenheiros, biólogos, arquitetos, engenheiros da empresa, jurídico, sempre presentes nesses cursos, se capacitando para levar para o município a segurança de que a empresa que está atuando dentro do município é uma empresa que tem o entendimento, tem comprometimento em finalizar a regularização fundiária. Então, aqui o loteamento São Pedro, que era um loteamento que tramitava através de mora ilegal, e nós passamos para a Reurb, e foi um sucesso, foi a melhor decisão que a gente teve, né? Todos que a gente conseguiu tirar do mora ilegal, passar para a Reurb, os processos andarem, a gente efetivou a regularização. E a gente, então, expandimos para Santa Catarina, em 2019, Paraná, onde já tivemos êxito de regularização fundiária, e em seguida de 2019 aí a gente teve a questão da pandemia. E agora, abrimos muitos núcleos, abrimos 3 estados novos e vem a pandemia. Como que a gente vai fazer? A gente seguiu trabalhando, com todas as prevenções necessárias. A gente tinha muito trabalho de escritório para realizar, muito projeto, muito desenho de topografia, né? Então a gente seguiu reuniões online, fizemos várias, né, Carolina? Várias reuniões online para resolver as questões dos que já estavam em etapa registrais. E sempre fazendo vídeo, mostrando para os moradores como é que a gente estava atuando ainda no processo mesmo com a Covid. E depois, já no finalzinho da Covid, a gente conseguiu fazer entregas de matrículas. Ali está a doutora Simone Somense, no Santa Clara, entregando matrículas para a gente, ali via mão também, e no registro de imóveis retirando essas matrículas. Aqui, então, já em 2022, a entrega de matrícula do São Pedro, que era aquele que tramitava por mora ilegal desde 2007. Em 2019, a gente passou ele para a Reurb e realizamos a entrega do São Pedro. Depois eu vou passar do São Pedro, que a gente vai ter uma específica dele à tarde. O Jardim Esperança, em Paranaguá, mais de 1.500, 1.300 títulos entregues. Aqui a gente regularizou até o ginásio do município, que era irregular. Então, para vocês verem que a motivação da comunidade por buscar a regularização fundiária, ela traz muitos benefícios para o município, né? Então, às vezes, a gente... Em nenhum momento o município perde o protagonismo da Reurb, porque é o município que é o protagonista dessa Reurb, né? Os moradores vão lá, se cotizam, contratam a empresa desenvolve todos os elementos, mas o município é que ganha com essa regularização buscada pelos moradores. Aqui, então, as entregas. Florianópolis também. Em Florianópolis foi entrega de CRF, agora já estamos no registro de imóveis. Mais uma questão política, né? Era final de gestão ali, eles fizeram essa entrega da CRF. Opinião profissional, não é legal. Eles ficam esperando a matrícula, eles querem a matrícula, eles não querem ter a CRF. Então a gente trabalha também com Minha Casa Minha Vida, Periferia Viva, que começou com Casa Verde e Amarela, agora Periferia Viva. A gente tem 3 núcleos tramitando aqui no município de Porto Alegre e 4 núcleos no município de Pelotas. Aqui as nossas áreas de atuação, que é importante falar e que muitos municípios, né, a gente escuta muito, mas vocês fazem Reurb-S? Sim, a gente faz Reurb-S, os moradores nos contratam e pagam para a gente desenvolver os projetos de Reurb-S, porque a gente entende que às vezes o município não tem a estrutura suficiente para atender todas as Reurb-S que eles possuem. Até a gente conversou sobre isso, né? E a gente leva os moradores que eles busquem esse direito, parceladinho, com todas as condições possíveis, com uma cota para as questões dos que não têm mesmo condições de fazer essa Reurb se cotizar. Reurb-S em área pública. A gente faz Reurb-S em área pública contratado pelos moradores também. Vou mostrar o caso à parte para vocês. E a Reurb-E já é um trâmite mais tranquilo, porque é a responsabilidade total dos moradores de buscarem essa regularização. Eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido, porque já está acabando o meu tempo, acho.
Então, nossos destaques, né, regionais, aí, o Paraná, Florianópolis, que a gente atua, Rio Grande do Sul, que são, né, onde a gente tem mais atuação, muitos êxitos também, na regularização fundiária. E aqui um pouco do diferencial da Reurbani, que a gente já trouxe também no vídeo para vocês, é que nós temos engenheiros, arquitetos, topógrafos, biólogos, geólogos, advogados, assistente social, que é a profissão mais importante desse processo aí, é ter assistente social dentro do projeto de Reurb, a empresa tem que ter, e todos são contratados, né? Contratados da Reurbani, eles não são terceirizados. Então, todos os profissionais fazem parte do grupo da Reurbani. Então, as coletas e entregas, ações que a gente faz com os moradores, a Assembleia dos Moradores, que eu já passei. Aqui, medição dos perímetros, a equipe de topografia medindo. Vistoria técnica, todas as áreas são vistoriadas antes de a gente oferecer para os moradores a Reurb. Então, a gente faz um checklist de vistoria técnica com todos os profissionais envolvidos que vão trabalhar nesse projeto. Levantamento cadastral. Os estudos técnicos ambientais, a gente desenvolve em campo. A conferência das medidas dos terrenos, o cadastro socioeconômico com os moradores, né? Então, vocês podem ver que a gente faz ações de coletas de documentos e visitas domiciliares. E aqui, então, o final disso, né? Que é... Deixa eu voltar aqui. O final de todo esse trabalho, que é a entrega de matrícula para os moradores. Aí vocês estão vendo em Paraná, Palhoça, Santa Catarina, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Viamão. Temos em outros municípios também, não caberiam todos aqui. A gente atingiu este ano um marco de 21 mil títulos entregues. Trabalho regularizado pela Reurbani. E o nosso compromisso, então, com o futuro, né? A gente continua esse projeto de regularização fundiária, ele não acaba na entrega da matrícula. A gente continua esse projeto, então a gente continua participando de reuniões com as secretarias de obra, projetos que eles precisem viabilizar, todos esses projetos estão dentro do nosso processo de regularização, não é cobrado extra desses moradores por isso. Então, às vezes, precisa de um projeto de rede elétrica, a gente está fazendo no Pesqueiro, né? Que já entregamos matrículas há mais de 2 anos, os moradores estão regularizando a rede, eles tinham só um acesso a uma rede comum, e agora a gente está regularizando, estamos desenvolvendo esses projetos. Então, esse trabalho continua após a titulação, para que esses moradores consigam buscar essa infraestrutura. Às vezes, o município tem demandado para alguma infraestrutura que vai ser fornecido pelo município, mas tem que licitar o projeto ainda, e a gente já desenvolve esse projeto para adiantar, para que esses moradores recebam esse recurso o quanto antes. E aqui, então, as nossas redes sociais, acompanhem, tem na revista aí, acompanhando o nosso trabalho. E eu acho que é isso, né, da Reurbani, que a gente tem a apresentar. E o meu pedido que eu venho fazer aqui aos secretários e gestores de Reurb dos municípios é que acreditem, aceitem as empresas, recebam as empresas, estudem sobre essas empresas, vejam resultados, né? E entendam que a gente quer colaborar, né? Agilizar o processo de Reurb, entregar o quanto antes para os moradores esse resultado e seguir com vocês no projeto posterior à entrega dos títulos. É isso? Obrigada a todos. Obrigada, Débora, pela sua fala. Acho que a fala da Débora vem reforçar muito esse caráter complexo, esse caráter multi da Reurb, né? Ontem foi falado sobre isso, sobre essa característica estrutural, e quando a gente fala disso, a gente fala de
vários fatores que são envolvidos. Então, esse caráter dialógico, ela ilustrou bastante isso do diálogo com a comunidade, da importância do assistente social, e mostra também o envolvimento de vários atores, né? Então, o ator privado, ele, pela lei da REURB, ele é um dos atores que atuam, que estão ali, juntamente com os municípios, juntamente com o Estado, com a União, Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário. Aqui a gente tem muito exemplo disso também, né? Eu venho do processo civil, eu gosto muito do processo civil, e eu falo que a REURB é um laboratório vivo para quem quer estudar processo coletivo também. Porque alguém comentou ontem, né, que você vê uma ação civil pública, né, vai falar de regularização fundiária, você vê basicamente condenações do município em ações civis públicas, e aí como fazer? Acho que foi o secretário de Caxias do Sul que falou, não quero ficar inerte, quero atender, como fazer? A REURB é um laboratório para isso, inclusive dentro do processo, né, dentro de buscar essas soluções construídas pelos vários atores, dentro do devido processo legal, dentro das regras da REURB, mas é realmente um exemplo vivo e muito concreto para a nossa atuação. E agora, então, vai falar aqui para nós a procuradora Eugênia Simões. Vou ler o currículo, que é extenso, mas eu falo que a Eugênia foi uma felicidade conhecê-la, porque basicamente em todas as áreas que eu atuei como procuradora, eu troco figurinhas com a Eugênia, seja regularização fundiária, seja desapropriação por afta pública, tudo que é novidade que envolve urbanismo, meio ambiente, patrimônio público. Eugênia está disponível, quer construir, quer trocar ideias, então é um prazer de receber aqui a Eugênia. Vou ler um pouco do currículo que ilustra tudo isso que ela representa para a Procuradoria. Ela é doutora em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito Público, especialista em Direito Constitucional e Administrativo pela mesma universidade, procuradora do município do Recife, chefe da Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente, professora universitária de Direito Administrativo e Direito Urbanístico, pesquisadora do Observatório das Metrópoles, Núcleo Recife. Estou até me lembrando aqui do congresso que tivemos no Recife, que um dos trabalhos que fizemos foi nos sentar para falar, vamos aprovar um enunciado sobre regularização fundiária, né? E aí tá, o que então é competência exclusiva dos municípios? Vamos tentar desenhar o que cabe aos municípios. E aí a gente sentou, se reuniu e conseguimos aprovar um enunciado de REURB no congresso, né? Isso foi muito legal. Quero fazer, pessoal, uma breve correção, que a Eugênia até me alertou. O tema da palestra dela é cooperação entre município e União na REURB, não Estado e União como consul, tá? Então, cooperação, município e União na REURB em terrenos de marinha, a experiência de Recife. Como professor, eu já vou ficar em pé, porque sentar, você já sabe. Bom dia a todos e a todas, né? É um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer muito, né, a Vanessa pelo convite. E assim, eu sempre me sinto voltando para casa. É engraçado como eu me sinto em casa aqui na Procuradoria, né? No Congresso de Procuradores que foi aqui, e eu tive a experiência, né, de sentar com as meninas, Aline, Carolina, Simone. Queria agradecer vocês. E esses temas novos, nós que estamos na ponta do município, né, atuando com isso, a gente sempre tem que fazer essa troca e a gente tem que construir, porque afinal de contas a gente vai na experiência construindo, né? E eu queria saudar o professor Filomeno, né? Eu me conheço do grupo de Direito Urbanístico do Vitor, de vez em quando, não me conhecia pessoalmente, é um prazer enorme, né? Um grupo que nós temos para debater também essas ideias. Débora, eu também prazer, né? E saber que tem a iniciativa privada, digamos assim, também trabalhando com REURB e fazendo com que consolide a questão do direito à moradia, né? Carol, que se transformou na minha amiga, né? É um prazer enorme. Então, muito obrigada por estar aqui, a escola. E aí eu vou falar um pouquinho aqui da cooperação. Essa questão da cooperação me é um tema muito caro, porque há algum tempo eu venho trabalhando governança interfederativa, metropolitana, até como pesquisadora no Observatório das Metrópoles. E é uma dificuldade enorme essa interação, União, Estado e Município, porque vocês sabem que há digamos assim, um viés político que acaba
atravessando aí uma política pública. A gente tem que pensar que a política pública ela deveria ter esse cunho interfederativo, esse cunho de cooperação. E a gente sabe que nem sempre isso funciona, porque basta o governo municipal ser contrário ao governo estadual, ou federal, ou vice-versa. Então, a gente tem que quebrar certas barreiras, principalmente numa temática tão importante como é a regularização fundiária, porque tem que ser realmente uma política de Estado e não de governo. Independente de quem esteja ali no governo, deve ser algo que deve ser perene, deve continuar ali e quem chegar, né, e assim, é um prazer vê-lo há 12 anos, porque é uma memória viva. Isso aí é uma tentativa que a gente tem feito. Nós não temos procuradoria de regularização fundiária, o nosso grupo de procuradores é um grupo muito enxuto. Então, a gente tem uma Secretaria Executiva de Regularização Fundiária em Recife, que é ligada à Secretaria de Política Urbana e Licenciamento e à Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente, a qual eu chefio, dá o suporte jurídico e a gente trabalha mediante a provocação dessa Secretaria Executiva. Então, eu vou mostrar aqui essa questão do terreno de marinha, porque eu acho que isso ilustra bem essa necessidade de cooperação e eu estava assim, torcendo ansiosamente que o projeto que a gente tinha em Brasília Teimosa, que é a nossa ZEI mais antiga, tivesse concluído para eu poder contar aqui. E aí, concluiu. A gente só está esperando a SPU, né? Dia 14, vou estar lá. Então, assim, eu vou poder falar disso. Né? E aí vai ser ótimo, porque o doutor Filomeno vai falar após e ele fala mais detalhadamente essa questão do patrimônio da União. Então, veja bem, Recife, nessa foto ilustra uma cidade que é cortada por rios, né? A gente brinca aqui, vocês sabem que pernambucano é megalomaníaco, então a gente diz que o rio Capibaribe e o Beberibe se encontram para se formar o Oceano Atlântico ali no final. Então, nós temos boa parte do território, nosso território é terreno de marinha, uma legislação super antiga, da 33 metros da pré-amar média de 1831, ou seja, essa medição. E aí a SPU define o que é terreno de marinha. A gente tem um problema sério, porque algumas vezes a gente tem no cartório de registro de imóvel esse registro do terreno de marinha, dizendo que o proprietário ou é ocupante, né, que é uma situação mais precária, ou ele tem o domínio útil daquela área. Mas, em alguns momentos, a gente nem tem isso no registro de imóvel. Então, a dificuldade, às vezes o SPU tem um mapa, mas não está no registro. Então, é bem confuso essa questão do terreno de marinha. E o SPU é quem faz essa gestão desses terrenos no Brasil inteiro, e em Recife não é diferente. E essa competência do município para processar a REURB é independente da natureza do terreno, né? Só que a nossa discussão no último Congresso de Procuradores foi exatamente esse artigo 30, parágrafo 4º, que foi incluído em 2023, e que permitiu que a União e o Estado fizessem regularização fundiária sem a participação do município. Veja, o município é quem é competente para ordenar a uso e ocupação do solo. Então, tem que realmente ter uma cooperação. Não dá para você dizer, a União vai fazer só, o Estado vai fazer só, o município vai fazer só. Até porque, em determinados momentos, como se falou ontem, acaba que o município assume o ônus, né, a titulação, e fica toda a infraestrutura esperando que o município atue. Quisera Deus que todo lugar fosse como Gramado, que tivesse a infraestrutura e a REURB chegasse depois, só que não é assim, né? E aí, nós concluímos, e saiu um anunciado do nosso Congresso, que essa regularização isolada, digamos assim, da União e do Estado, deveria ocorrer apenas nos casos de titulação, que você já tem a infraestrutura. Então, ele está só titulando, a infraestrutura já existe, então, em tese, seria possível. Mas, se precisar de qualquer infraestrutura, tem que ter a participação do município, até porque o município é quem vai fazer esse processamento. Então, nesses imóveis públicos da União, a própria lei, né, 13.465, ela diz que essas entidades, quando titulares de domínio, estão autorizadas a reconhecer esse direito. E a gente vai ver mais na frente como é que a gente solucionou isso na prática, né? Quem vai conduzir essa REURB, como é que a gente fez isso lá em Recife e que funcionou. E nessa linha de que a União ou o Estado ele pode fazer essa autorização
de regularização. Bom, aqui também é um outro dispositivo. Na verdade, eu coloquei para vocês depois identificarem na lei, não vou ficar lendo os dispositivos, que é também nesse sentido, né? que a União, as fundações, autarquias do Estado, eles podem, nesses casos de núcleo urbano informal, podem transferir esses bens para possibilitar essa regularização. Porque a gente tem que lembrar, quando a área é privada, em tese, você pode ter até uso capião, né? Quando eu estou falando de área pública, eu não tenho uso capião de área pública. E quando eu tenho uma regularização em área pública, eu preciso que o ente que é proprietário, do ponto de vista dominial, porque a gente sabe que tem bens de várias naturezas. Então, eu tenho bem de uso comum do povo, ruas, praças, etc. E tenho bem dominial, da União, do Estado e do município. Em algum momento, eles vão ter que participar desse processo para viabilizar essa regularização fundiária. E aí é que entra, né, especificamente, aqui a gente vai falar entre cooperação de União e município, mas lá em Recife a gente também teve uma experiência de cooperação entre município e Estado, há uns anos atrás, em regularizações fundiárias, onde o Estado ele fazia todo o estudo. Eu acho que é mais ou menos como o Rio Grande do Sul está fazendo, né, nesse sentido do Estado fazer o estudo, viabilizar, e o município tocar a REURB. Mas aqui a gente vai falar um pouco dessa questão do terreno de marinha, porque o terreno de marinha é de domínio da União, então eu preciso ter essa anuência da União para haver essa regularização fundiária e garantir, né, o direito constitucional à moradia. E aqui é aquilo que eu falei no início da exposição. A gente tem que ter essa regularização fundiária como uma política pública interfederativa e vislumbrar essa ação conjunta para que ela seja eficaz, legal e justa, porque senão ela não vai acontecer, né? Todo mundo quer entregar o título e fazer a propaganda, mas o trâmite até chegar lá tinha que ser uma coisa conjugada. Não é o Estado que está entregando, não é o município, não é a União. Especificamente, numa situação dessa, são todos. Então, todos os atores ali, todos os entes da federação estão, de alguma maneira, participando. Nesse caso aqui, que vou colocar para vocês. Então, lá em Recife, a gente, que é uma coisa que depois que o Além pode falar melhor, a SPU tem feito um acordo de cooperação técnica, representando a União, né, com municípios. Então, nós fizemos esse acordo de cooperação técnica com base nesse decreto 11.531, para exatamente execução descentralizada de políticas públicas de interesse recíproco e uma mútua colaboração. Então, essa política pública foi exatamente a regularização fundiária. Nós celebramos com a União esse termo de cooperação. E, nesse acordo, a gente tinha a previsão do período daquele acordo, o plano de trabalho daquele acordo, como era que ele ia acontecer, ao final, como é que ia se dar a anuência da União para a regularização daquela área. E aí, com a celebração desse acordo, o município tocou a regularização fundiária, né, com essa previsão de autorização da SPU Pernambuco ao final da execução do plano de trabalho, a promover a regularização fundiária de interesse social, por meio da legitimação fundiária ou qualquer outro instrumento. Isso foi o que constou nos nossos atos, no nosso acordo, porque a gente não sabia se todos preencheriam requisitos para a regularização fundiária por legitimação fundiária. Então, o acordo fez a previsão de outros instrumentos, porque aí, no decorrer do estudo, a gente ia ver o que é que ia acontecer. Aí vocês vão ver o que aconteceu. E aí, veja o primeiro problema, né? Começaram a fazer o estudo, o levantamento, e essa área que eu vou mostrar para vocês, que é Brasília Teimosa, que é uma área na faixa litorânea da cidade. Todo mundo que vai a Recife vai ver essas ex, porque é exatamente entre Boa Viagem, que é a praia, e o Recife Antigo. E quando se começou a REURB, se verificou que quase todos os terrenos ali tinham concessão de direito real de uso, da década de 80. Houve uma regularização fundiária na década de 80 e muitas pessoas tinham já esse instrumento. Só que o que é que aconteceu? A gente está em 2025. Nesse decorrer
pessoas morreram, outras ocuparam, os filhos estavam ali. A CDRU não estava mais cumprindo a função, porque a concessão de direito real de uso, coloquei aí a definição, depois vocês podem olhar, que está lá no Decreto-Lei 271, ela não transfere a propriedade. Na verdade, a propriedade continua com o poder público, só fica o uso ali com o titular. E, claro que pode ser transferida, etc., mas isso é uma crítica muito grande à CDRU, porque a pessoa não tem a propriedade, não pode pegar um financiamento, não pode vender. E quando chegou a legislação fundiária, todo mundo quer legislação fundiária, que foi o que a gente discutiu ontem, porque quer vender, porque quer transferir, quer ir para um lugar melhor, enfim. E aí, essas CDRUs, o que fazer com isso? Todas aqueles imóveis com CDRU. Foi a primeira dificuldade. E aí, na verdade, na própria lei 13.465, a CDRU está lá como instrumento de regularização. Então, de uma forma rasteira, você podia dizer, não, está tudo regularizado aí. Tem CDRU, né? Só que não está. Na prática, não existia essa regularização fundiária. O Estatuto da Cidade também fala em CDRU. O Código Civil também fala em CDRU. Então, um desavisado ia chegar e dizer, o que é que vocês estão fazendo aí nesse território? Está todo mundo com o título aí, vocês vão querer regularizar? E aí vem a questão fática, né? Porque essa CDRU, com todas essas características, que ela é resolúvel, ela pode ter um tempo certo, indeterminado, transferível, propriedade permanece com o ente público, o concessionário é responsável. E aí a gente foi observar que essas CDRU, muitas delas não tinham mais validade. Seja porque o prazo não existia mais, seja porque quem recebeu descumpriu, porque passou para outra pessoa, seja porque a pessoa morreu e passou para o filho sem anuência do município, que era uma das cláusulas que tinha na CDRU, que para transferência, para familiares, precisava o município anuir. E aí veio a discussão. Bem, eu tenho a CDRU, eu tenho a legitimação fundiária, e o que é que a gente faz? Né? Como a gente me conhece, eu adoro o problema, né? Aí eu digo, por que vocês não consultam? Façam uma consulta à Procuradoria, o que é que a gente vai fazer nesses casos de CDRU e legitimação fundiária? Aí a gente tem que sentar, estudar, quebrar a cabeça, porque assim, eu sempre brinco com minha equipe, que eu digo assim, olha, o não é a melhor coisa que o procurador tem a fazer. Que é fácil, você diz não pode, não dá, a lei não permite. E aí, só que aí, nesse caso, a gente tinha que descobrir como fazer. E a pergunta foi exatamente essa, se havia viabilidade jurídica de converter a CDRU em legitimação fundiária após a legislação. Bom, isso gerou um parecer da Procuradoria com esse enfrentamento desses pontos básicos, que era a ausência de previsão legal para essa transformação de CDRU para legitimação fundiária. É uma legislação que teria que ser federal, eu não podia, enquanto município, legislar sobre esse tema. Não tem esse dispositivo. A CDRU é instrumento de regularização fundiária. Tem a previsão do artigo 23, no sentido de que a legitimação será concedida desde que o beneficiário não seja concessionário. Como é que eu vou legitimar se o camarada tem lá a CDRU? Chegava no cartório, primeiro requisito, já não atendia. E aí, vou correr aqui, esse parecer, que foi o parecer 44, fui eu que dei esse parecer, a gente publicou numa revista de direito municipal, né, eu acho que está no 90, Vanesca publicou esse parecer, então quem quiser ter acesso está lá. E aí, nesse parecer, qual foi a solução que a gente deu? Veja, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cancelar a CDRU, se ela for administrativa, porque tem várias que não tinham ido a registro. Vamos fazer o processo administrativo, cancela administrativamente. As que foram a registro, a gente cancela no cartório de imóveis. Então, a gente vai resolver o primeiro problema, que é não ter nada no nome da pessoa. Né? Não teria mais um título ali. E aí, na ZEIS Brasília Teimosa, que é essa, veja, a ZEIS é exatamente essa na beira do mar, entre o mar e o rio. Tá? Então, não, o mercado está assim, ó, esperando. Vocês vejam que tem 2 prédios ali que são totalmente fora de contexto do outro lado, mas esse lado de lá é o que, não sei se vocês acompanharam, mas nos anos 2000 foi que houve um ocupa israelita, que
estava na moda Occupy Wall Street, teve muito movimento, e tem um empreendimento que está sendo desenvolvido neste outro lado. Então, esse lado de cá, que é a Azer Brasília Teimosa, claro que todo mundo quer essa área, né? E aí, neste território é que a gente fez... Sim, aí, veja, o parecer jurídico, a gente tinha que convencer o cartório, né? Você já imaginou o cartório dizer, não, o parecer jurídico não vale nada, só a procuradoria de vocês que deram. Mas o cartório topou. O cartório disse, tá bom, então vamos cancelar, né? E aí a gente cancelou. Você veja a quantidade de casas, né, que tem aí nesse território. Esse aqui é não sei se vocês têm aqui em Porto Alegre, é um sistema que a gente tem, que chama SIG, que a gente entra e vê o território, acho que vocês têm também. Então aí dá para ver mais ou menos as ruas. Essa área é ZEIS, essa é a ZEIS mais antiga de Recife. Num congresso eu fui dizer que era a mais antiga do Brasil, tinha uma pessoa de Belo Horizonte quase pulando no meu pescoço, para dizer que não, que Belo Horizonte tinha sido a primeira. Eu tinha nascido, eu sabia que as primeiras vezes eram de Recife. Pois é, mas eu continuei defendendo isso. Mas a pessoa era de Belo Horizonte e disse que era Belo Horizonte. Aí eu disse, mas quem lhe disse que era Belo Horizonte? Então, vamos todos brigar aqui. Mas eles nascem, pelo menos no urbano. Vocês sabem que a gente é megalomaníaco, então continua sendo de Recife. Se vocês disserem que é de Belo Horizonte, de Ponta exatamente. Não, e aí sabe como é que eu me saí nisso? Aí era uma menina de Belo Horizonte. E aí ela disse, não, Belo Horizonte. Eu disse, mas você viu a missão onde? Eu vi num texto de Edésio de Fernandes. Eu disse, claro, está explicado. Ele é mineiro, então assim, está explicado. Quando eu escrevi um texto, eu vou continuar dizendo que é de Recife. Então, enfim, essa é de 83, então realmente é a ser mais antiga. E aí, esse núcleo, ele está lá naquela foto que vocês veem entre o rio e o mar, né? Era de pescadores e aí se desenvolveu. O nome Brasília Teimosa é exatamente porque foi na época da construção de Brasília e eles não saíram de lá, então eram teimosos mesmo e ficaram, né? E aí foi dividido em etapas a REUB, porque é um território enorme. Foi uma discussão que a gente teve ontem também, né? Se a gente poderia... Então está em etapa, dividido. O programa também é A Casa é Sua, como o nome de vocês aqui, né? O mesmo programa, o nome. E aí, nessa primeira fase, os títulos já estão prontos, são esses 1.100 lotes, né, regularizados. Aí, no procedimento, cancelou a CDRU, né, fez o reconhecimento da legitimação fundiária, para o registro da legitimação fundiária, e a SPU fez a anuência em cartório, na planta. Quando foi ser registrada a planta para as CRFs, a União fez a anuência, então já saiu tudo ok, e aí vão as outras etapas, né, espero que continuem, e serão beneficiados em torno de 27 mil habitantes aí nesse território. E a parceria, aí volto para o início da nossa conversa, essa questão da cooperação, esse programa é uma parceria do Moradia Legal, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, porque tem a questão dos cartórios, e aí o tribunal fez essa colaboração, o Ministério da Gestão, né, através da SPU, e a questão do município, com o cancelamento das CDRUs, o reconhecimento de legitimação fundiária, claro que com observância dos requisitos legais, né, quem preencheu os requisitos para a legitimação, obteve a legitimação, que eu acredito que quase todos, pelo tempo que tem a ocupação, que é outra coisa, eu sei que extrapolou um tempinho um pouquinho, mas só para eu colocar para vocês, nós não temos lei de regularização em Recife. Nós não andamos lei, a gente usa a lei federal e qual foi a solução que a gente encontrou? O prefeito, quando vai instaurar a REUB, ele instaura por decreto e ele diz que vai usar a legislação federal, o procedimento da legislação federal. Porque, veja, é interessante ter, mas é todo um processo legislativo. Na época, foi logo que saiu a legislação, a Procuradoria foi consultada se podia fazer sem lei específica, disse que podia e tocou. Né? Então, nesse caso, a gente conseguiu, e que bom, eu posso dizer hoje que a gente vai entregar esses títulos, né, doutor Flamengo, dia 14 lá em Recife, dessa primeira etapa de regularização, envolvendo todos esses problemas, mas com essa cooperação de União, Estado e município. Muito obrigada, foi um prazer enorme participar. Que sotaque maravilhoso ali, tem todo isso. Dá vontade de viajar. Entenda mais. Viajar.
És demais, Eugênia. Obrigada pela partilha e parabéns. Parabéns para o município do Recife, parabéns para a União também. É um exemplo muito bonito. Obrigada mesmo. E vamos então ter a oportunidade de continuar a aprender um pouco mais sobre essa cooperação, sobre essa atuação da União em regularização fundiária urbana. É um prazer conhecê-lo, Dr. Francisco Filomeno. Vou ler o seu currículo. Dr. Francisco Filomeno possui graduação em Direito pela UFC, especialização em Políticas Públicas na UFRJ, mestrado em Desenvolvimento Urbano pela Federal do Pernambuco, doutorando em Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará, advogou na área de Direito Urbanístico e Regularização Fundiária Urbana, atuou no Poder Público na Prefeitura de Fortaleza, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, no Governo do Estado do Rio de Janeiro e no Ministério das Cidades. Atualmente é da carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais da União, lotado no Departamento de Destinação da Secretaria do Patrimônio da União, MGI, atuando na coordenação geral de regularização fundiária. E o tema da palestra vai ser a REURB nas áreas públicas da União. Vai voltar para ver? Fico, além de falar melhor, fico mais magro em pé. Mais fácil. Bem, não sei qual é a melhor posição aqui, mas é um prazer estar aqui nesse evento. Eu vi que a programação estava muito boa, mas aproveitei, né? O nosso colega Leonardo, vou apresentar ele aqui, ele é lá da SPU, Rio Grande do Sul, porque eu já sei que vai ter um monte de gente que vai procurar ele aí depois para fazer algumas parcerias de regularização. E já nos conhecemos de rede social, né? Exatamente, já nos conhecemos de rede social. Estamos aqui, aquele grupo do Vitor lá, um dia tem que publicar um livro só dos debates daquele grupo, porque é o Vitor Carvalho Pinto, que é o consultor do Congresso de Direito Urbanístico, tem um grupo que os debates são de alto grau. Também um abraço aqui, né, o Wagner, o pessoal de Caxias também, que eu sempre encontro todos os eventos, né, a Rosana lá também. Porque a gente vai conhecendo, vai discutindo regularização fundiária, eu sempre gosto de discutir regularização fundiária. Até lembrando aqui, eu trouxe o caso do Brasileiro Teimoso, mas a gente está trabalhando em 10 áreas aí em Recife, o negócio vai ser muito grande, né? E a União está nesse processo de regularização fundiária, eu estava no Ministério das Cidades até pouco tempo, para vocês terem uma ideia, durante toda a história do Programa de Regularização Fundiária Federal, o Rio Grande do Sul recebeu 2 milhões de reais. Só em 2024 a gente contratou 15 milhões de reais com o Rio Grande do Sul. Então, assim, foi um salto muito grande. O pessoal de Farroupilha estava conversando comigo, o pessoal, são 16 municípios que a gente contratou agora, e realmente estamos muito empolgados, né, com esse processo de regularização fundiária que a gente está tocando agora, e a SPU também nesse processo, também com o programa Imóvel da Gente, também estamos aí buscando consolidar esse processo de regularização fundiária. Eu vou passar um pouco, porque todo mundo já sabe aqui o que é REURB, o que é uma titulação, não vamos passar para a parte que interessa. Hoje a Secretaria de Patrimônio da União tem atuado com uma nova forma de regularizar, porque a gente já fazia regularização fundiária há alguns anos usando a legislação patrimonial. Só que normalmente o que fazíamos? A gente doava o imóvel para o município, ou constituía em concessão de direito real de uso no município, ou o afloramento, dependendo da qualidade da área. Então a gente trabalhava com a transferência da área ou para o Estado ou para o município, mas normalmente para o município, e esse procedia a regularização dos imóveis. Com a Lei 13465, o Decreto 9.310 e a Portaria 2826, que é a Portaria da SPU, a gente passa para um novo formato de regularização fundiária em que a gente faz esse acordo de cooperação técnica que foi colocado aqui. E isso para a gente, o grande salto nosso, deixa eu ver aqui, eu até depois vou trocar a ordem dessa apresentação, o grande salto nosso é por conta da condição das nossas áreas. A Secretaria do Patrimônio da União hoje, ela tem dividido na Portaria 2826 4 grupos de imóveis. O grupo 1 é o grupo que a gente menos tem, infelizmente, que é qual? É o que a gente tem um imóvel individualizado, tanto no cadastro da SPU, como no registro de imóveis, né, onde eu tenho um lote com uma matrícula. Esse é o caso mais
especial e um caso mais difícil da gente ter, porque realmente nessas ocupações de regularização fundiária são ocupações espontâneas, favelas, então é difícil a gente encontrar esse caso. Então isso aí é mais quando a gente tem um imóvel que veio para o patrimônio da União por conta da fazenda ou por conta de algum órgão extinto. E aí, nesses casos, a gente faz a regularização fundiária direta. A própria SPU vai e titula. A gente tem concessões de direito de uso, concessões de uso especial para fins de moradia. Então, nós fazemos a titulação direta. O grupo 2, e aqui no Rio Grande do Sul, a gente conversando ontem, né, Leonardo, até verificamos alguns casos aqui, até muitos casos, é o grupo que a gente tem uma matrícula da Gleba. E aí, a matrícula da Gleba em nome da União, né, já está cadastrado, está registrado. Esses casos é o que a gente costumava fazer, ou a doação, ou o aforamento, ou a CDRU para o município proceder à regularização fundiária. Então, a gente já tinha um procedimento. Mas o nosso calo é o grupo 3. O nosso calo é o grupo 3. Qual é o caso do grupo 3? A gente sabe que é da União, mas não está registrado. E aí a maioria. Porque, principalmente os terrenos de marinha, quando você coloca, né, a 33 metros, da última ondinha de 1831, é uma coisa muito complicada, e fora que quando você faz a demarcação, é um processo lento, um processo que tem muito questionamento judicial, então a gente fica nessa dificuldade de conseguir, né? Então temos muitas sobreposições de matrículas privadas com áreas da União, então isso dificultava a regularização dessas áreas. Então isso é que a legislação fundiária dá o salto, porque como ela reconhece a aquisição originária de quem está morando, não importa se era da União, se era privada, se de quem era, notifica todo mundo. Depois que notificar todo mundo, ninguém impugnou, já abre a matrícula no nome do beneficiário. Esse é o salto do ACT. Porque até o ACT eu ficava lá amarrado com o imbróglio da base fundiária. E aí, por isso que o ACT tem sido utilizado preferencialmente aí por nós nos processos de regularização fundiária, porque dificilmente eu tenho uma matrícula bonitinha, azeitadinha para a gente fazer a regularização fundiária, né? Então aí o ACT ele fura essa fila e aí a gente pode pular essa bagunça fundiária que boa parte. Aí agora eu vou dizer, não é só não é só prerrogativa da União, né? Todo mundo tem uma bagunçazinha fundiária aí, né? Para isso, eu adorei o nome do programa estadual do Rio de Janeiro, ou do Rio Grande do Sul, que é o Regulariza Tchê. Eu já vou chegar lá no Ceará, eu quero o Regulariza Oxi. Regulariza Oxi. Regulariza agora. E aí eu já só fiquei pensando no fluxo administrativo, quando eu recebi sua devolutiva do cartão, porque você pá! Chega E aí, na regularização direta, a gente titula, normalmente é no grupo 1 que a gente faz isso, na regularização direta, e a indireta é essa que a gente trabalha com parceria com estados ou com municípios, né? E agora a gente está uma novidade, que é a Lei Minha Casa Minha Vida, né? Por isso que foi interessante os debates que colocou no Congresso de Procuradores. Eu sabia que existia um Congresso de Procuradores, sempre soube, porque todo canto que eu ia, o pessoal ficava mandando eu fazer lei para desafetar a área. Aí eu disse, todo procurador manda fazer lei para desafetar a área. Tá aí. Se reuniu no Congresso, bate o martelo e já vem já formatado. Mas a gente está agora com essa questão da alteração que a 3465 teve, incluindo a possibilidade da União e o Estado regularizar o seu próprio, né, patrimônio. E aí estamos aí como isso está se formatando. Então alguns estados estão solicitando áreas para a União, e aí teria que ser pela doação, né? E a gente está enfrentando essa nova realidade. Mas nós temos aí no artigo 83 da 3465 essa prerrogativa de nós, digamos que regulamentarmos a nossa regularização, é feita por meio da portaria 2826 da SPU. Aqui vou passar aqui os casos. A regularização do imóvel diretamente individualizado a gente já faz no dia a dia, é um simples negócio imobiliário. Normalmente, nesses casos, a gente trabalha com ou doação, ou concessão de direito real de uso, ou concessão de uso especial para fins de moradia, ou aforamento, né? E a inscrição de ocupação é a nossa porta de entrada, né, na União. E temos a regularização dos núcleos. Aí sim, dos núcleos, como é que tem sido feito, né? O parceiro solicita, ou a SPU procura, dependendo do caso,
E aí a SPU analisa esse caso e é feita essa parceria por meio do acordo de cooperação, ou doação, ou CDRU, ou aforamento. Por que a gente traz todas essas possibilidades? Porque alguns imóveis eu não posso alienar o domínio pleno, que são os imóveis que estão dentro de faixa de segurança, eu não posso alienar o domínio pleno, e as áreas de preservação permanente. Então, tanto a APP como áreas de faixa de segurança, eu não alieno o domínio pleno. Então, eu tenho que trabalhar ou com CDRU ou com aforamento, né? E a doação, a gente tem uma prerrogativa da doação que acaba sendo interessante para muitos municípios, que é o quê? Feita a doação para o município, executada a regularização fundiária, os imóveis classificados como REURB-E dentro do núcleo, e sempre tem uma REURB-E dentro do núcleo de baixo, sim, toda baixa renda tem um REURB-E. O contrário não é verdadeiro, mas toda baixa renda tem um REURB-E, mas nem toda REURB-E tem uma baixa renda. E aí, nesses casos, o município pode alienar, vender o imóvel e utilizar o recurso para converter em projetos na financiamento daquele próprio projeto. Então, o município fica interessante porque ele pode vender os imóveis de REURB-E e financiar a própria regularização fundiária ou medidas de infraestrutura dentro do próprio bairro. Então, alguns municípios optam por receber em doação por conta dessa particularidade, e tem outros que já fazem o contrário. Olha, se eu chegar querendo vender, o pessoal vai brigar comigo, eu prefiro que ele brigue com vocês. Então, eu vou fazer um ACT e deixo que a União vende o imóvel na REURB-E. E aí, o pessoal que já está lá há 20 anos, é difícil de convencer que, não, se estou há 20 anos, o imóvel é meu, mas conversei que o imóvel, né, é da União. Tá? E aí, por forma indireta, nós temos os contratos e os acordos de cooperação técnica, né? Nesse acordo de cooperação técnica, a gente tem um acordo de cooperação técnica mais genérico, né? Hoje a gente tem com a Prefeitura de Recife, por exemplo, a gente tem um acordo de cooperação técnica que envolve várias áreas, né, de regularização fundiária, que esse acordo ele serve mais para organizar essa parceria, essa articulação. Você faz encontros, eu acho que inclusive em Recife é semanal, mas você faz encontros mensais com a Prefeitura para acompanhar a regularização fundiária de todos os núcleos. Mas a nossa destinação, né, o nosso entendimento é que a destinação tem que ser num ACT específico para aquela área, porque cada área que é regularizada, temos uma instância que é o GEDESUP, que é uma instância, digamos assim, de governança, mas agora me fugiu a palavra. Não é, além de governança, é de accountability, de acompanhamento, em que a gente acompanha todas as destinações no Brasil. Então, o GEDESUP, ele faz de monitoramento e de verificação, porque o Brasil é muito grande, tem muita superintendência, tem muitos casos, para realmente ver se os procedimentos estão indo da maneira correta, né? E aí o GEDESUP e também até avaliar o tipo de destinação, porque quando a gente fala de área de favela, né, que agora o IBGE já consolidou o nome, a gente pode utilizar, a área de favela é muito simples, a gente sabe, tem a favela, está lá, só que o GEDESUP também avalia, por exemplo, destinação de imóvel vazio, se vai para uma parceria público-privada, se vai para uma alienação, para uma venda. Então, o GEDESUP ele avalia outros tipos de destinação. E quando eu tenho realmente a expectativa de titulação, eu trabalho com ACT individualizado do imóvel. Tá? Então, nós temos aí o marco legal, só para passar para vocês, também não vale a pena a gente entrar. E aí, para a gente tem a Instrução Normativa número 2, ela é importante, porque é a Instrução Normativa que regulamenta a regularização fundiária, mas ela é muito antiga e está um pouco desatualizada, então a gente, para REURB mesmo, tem utilizado a portaria número 2826 de 2020, que é a portaria realmente que trata dos acordos de cooperação técnica. Opa, ixi, apresentação errada, eu mandei para vocês, está faltando aqui uns slides, mas os slides no final eram mais de exemplos. Então, qual é o grande salto nosso? É a gente conseguir fazer a legitimação fundiária. Então, a gente tem utilizado em terrenos de marinha. E qual é o passo a passo, o processo que a gente precisa? Primeiro, é caracterizar essa área, saber que área é essa, onde é esse terreno de marinha. Por enquanto, a gente tem trabalhado em áreas que são indubitavelmente da União, mas é uma coisa que a gente quer até dar um passo a mais, porque quando a gente faz o terreno de marinha, a gente tem o primeiro passo, que é a linha presumida. A linha presumida ela é mais para afastar do que para dizer que é da União. Quando a gente recebe toda a vida que se ajuiza uma ação de uso capião, se pergunta à SPU se ela é área ou não de terreno de marinha. Então, a gente tendo a presumida, a gente já, com a presumida, está perto da presumida, a gente diz que pode ter interesse da União. Então, a presumida é mais para
para antecipar isso. Mas ela não diz, realmente a gente não bate martelo, que é a área da União, que é só depois de concluído o procedimento de demarcação. Então, e a gente quer avançar um pouco mais disso, porque para a presumida a gente poder já fazer a legitimação fundiária na presumida, não esperar a demarcação, porque é um processo caro e um processo demorado. E então a gente está tentando avançar nisso, mas o principal é demarcar se existe dentro daquela área ou não uma faixa de segurança. Porque se houver faixa de segurança, a gente não pode alienar o domínio pleno. Não quer dizer que a faixa de segurança não possa entrar no ACT. Pode. Mas aí o que é que vai acontecer? Aprovado o projeto de regularização fundiária pelo município, aquela matrícula na faixa de segurança abre sua matrícula do lote em nome da União e a União faz a titulação ou por CDRU ou por aforamento, o que for mais próprio daquela área. Mas e o que está fora da faixa de segurança faz o reconhecimento da legitimação fundiária direto em nome da família, do morador. Tá? Então, importante a gente delimitar se tem faixa de segurança, se tem faixa de alienação, se tem faixa de APP, e aí dentro dessas identificações pode fazer o ACT, pode fazer a legitimação fundiária. E aí estamos à disposição de vocês, pessoal, aqui, tanto o pessoal da SPU do Rio Grande do Sul, que está aqui, como a SPU Nacional, para a gente poder realmente concretizar aí a nossa ideia. Estamos trabalhando em uma parceria, espero a gente ter notícias boas até o final do ano, para a gente focalizar até os investimentos federais de regularização fundiária em áreas da União, para a gente conseguir entregar o título para as famílias aí, tão desejado e tão esperado. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Francisco. Acho que temos perguntas. Temos perguntas e temos tempo, então vamos lá, Simone. Uma aula agora aqui. Eu caí no slide. Eu fotografei todo, mas Gente, primeiro quero agradecer a mesa, excelentes explanações, muito obrigada. A minha pergunta é para o professor Filomeno, não do Filomeno. Eu imagino que o senhor deve ter recebido inúmeras perguntas nesse sentido, mas eu vou fazer aqui para a plateia até se inteirar. E a INSS, áreas do INSS também que a gente trabalha. Né? E a segunda pergunta é um caso bem específico que a gente tem aqui em Porto Alegre, que é um núcleo que eu estou tentando regularizar há uns 10 anos mais ou menos, que fica dentro da área do campus da Universidade do Rio Grande do Sul, né? Que é a Vila Agrovete. E a gente, há uns 5 anos atrás, propôs uma ACT para a universidade para regularizar. Por quê? Porque o núcleo ocupa mais ou menos 5 a 6 hectares, uma matrícula enorme, onde tem todo o campus. Então, para fazer o desmembramento, para a gente tirar o núcleo de lá, tem um trabalho de hercúleo, a nossa ideia era fazer uma ACT, fazer a delimitação do perímetro e separar da matrícula dentro do estadio, sem precisar de um prévio desmembramento daquela área. E eu recebi a semana passada, depois de muita conversa, um parecer contrário da Procuradoria da Universidade, dizendo que a ACT é só para áreas da União. Então, eu sugeri a doação para a CPU da área, né? Ou para o município para a gente fazer regularização, que para mim daí eu volto em Sacadelo, porque daí para fazer doação teria que ser só aquele pedacinho para regularizar, eu teria que fazer desmembramento, então aí eu não sei o que fazer. Então, essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Por isso que eu passei o dia ontem na SPU do Rio Grande do Sul. Então valeu só por isso, já Já vim para lá. E INSS, começar com o INSS. INSS realmente é aí um desafio que a gente está buscando uma forma de regularizar, porque quando eu falo de imóvel do INSS, ele não é meu nem seu, é de todos os brasileiros que querem se aposentar. Então, eles têm regras muito mais rigorosas para transferir o imóvel. A gente teve alguma abertura do INSS de alguns imóveis que eles viram realmente que não tem condição de chegar à utilização financeira, e aí, quando tem um imóvel, a gente abre a negociação com o INSS para ver a possibilidade de transferir para a SPU para a gente proceder à regularização fundiária normal. Mas sempre é delicado por causa disso, porque faz parte do fundo previdenciário e dificulta bem. Decide, aí eles partem, a partir daí a gente abre. Aí a gente abre o ACT ou faz a doação, como for. No caso da universidade, foi bom, não está na minha apresentação, mas está no anterior, do artigo 90,
no artigo 90 da 3465, foi colocar que todas as autarquias e fundações podem doar o imóvel para o município para efetuar a regularização fundiária. Então, seria possível fazer a doação do município da área e instalar a regularização fundiária como qualquer outra regularização fundiária. Porque a gente teve um caso que foi... a Universidade de Berlândia fez isso, doou o imóvel para o município fazer a regularização. Agora, lá no Pará, aí fez uma maneira um pouco diferente, porque lá no Pará havia uma área e a bagunça fundiária é tão grande que fica difícil dizer se é da universidade, se é da SPU ou se é do município. Ao invés de a gente ficar fazendo discussão, a gente fez uma ACT entre universidade, município e SPU, e nesse ACT, né, aí a gente está tocando a regularização fundiária da área e aí vai ser feito por série F do município de estimação fundiária. Até a gente conversando, né, ontem na SPU, a gente até visualiza uma possibilidade de ter um ACT como esse conjunto, universidade, SPU e prefeitura, para tocar como legitimação fundiária essa área, mas aí, no caso, realmente, a SPU entraria mais na perspectiva de dar aquela segurança, até do cartório depois registrar, porque sendo patrimônio da universidade, ela tem autonomia, e aí, assim, em tese, né, a nossa portaria não se aplicaria muito a ela, ao caso dela, que é a portaria de ACT, mas ele poderia doar com base no artigo 90. Eu acho que a gente pode construir essa possibilidade desse ACT conjunto entre os três entes federais, os três entidades, a universidade e o município, e fazer o direto por lei de estimação que já era um caminho. Se não der certo, se não tiver eco, aí é só a universidade doando para o município dele. Mas precisava instaurar a partir de um perímetro para poder ter a... Não... Então eu teria que poderia instaurar em conjunto. A minha rua está em 5. Então, como é que ele vai doar para mim uns 100 hectares? Eu não quero ele vai ter que doar, vai ter que fazer o destaque dos 5, né, e doar... O ideal seria instaurar em conjunto, porque a instauração te estabelece o perímetro e esse vai ser o perímetro da REURB. No nosso perímetro de ACT, no ACT a gente faz o perímetro... Tem que ter o acordo para isso, para fazer em conjunto. Era essa. O não indo com 10 laudas, vai triunfar. E aí o projeto... Vai terminar num desmembramento. O ideal é que o projeto de regularização fundiária já passe esse destaque, né? O período do projeto lá está lá na lei 3465, quando a apertura da matrícula com base na poligonal. No perímetro, do núcleo, e aí já se abre a matrícula com base nessa poligonal. A grande... Eu sou um dos autores da 3465, apesar de eu já levei muita porrada e muito elogio por causa disso. Não que não tenha coisa lá que eu não faço, mas o grande salto da 3465, o pessoal fica, diria que laje, tem que laje. Não. O grande salto foi possibilitar, abrir uma matrícula com a poligonal do núcleo. Isso aí. E aquela frase do artigo 46, né, independente do procedimento de retificação, de apuração de remanescente, quem nunca quem trabalha só quem nunca sofreu com apuração de remanescente. Isso é tira problema. Então, nesse caso, e a terceira, fizeram 3 coisas, né? Porque esse, como sabe, INSS e então se 50. Então, em INSS a gente abre a conversa, né? A gente abre a conversa com a INSS para ver como é que está essa área, como é que está, se tem a possibilidade de transferência. Tem área que para eles é melhor transferir do que ficar, mas não tem realmente uma base legal. Ele poderia, por exemplo, o INSS utilizar o mesmo argumento do artigo 90 para transferir a área para o município. A ideia do artigo 90 era essa. Porque uma das dificuldades que a gente tem, vocês são procuradoras municipais, têm mais experiência de direito administrativo do que eu, é a questão da autorização legislativa para alienar o imóvel que a gente precisa na hora de transferir um imóvel da área federal. Com qualquer imóvel. E a SPU meio que tem essa autorização genérica. A gente pode fazer muita coisa com o imóvel, tem essa autorização genérica. Mas as autarquias e fundações não têm isso. E aí, por isso que a gente incluiu o artigo 90, exatamente para permitir que as autarquias e fundações possam fazer essa transferência de imóveis sem sem a necessidade de passar pelo Congresso Nacional. Por isso que também era meu problema com a desafetação. Porque imagina se o consenso para desafetar eu preciso de uma lei.
Aí, isso no município é fácil expedir, que eu faço a lei com aquela vereadores. Agora, como é que eu vou fazer, por exemplo, com o governo federal? O governo federal vai passar no Congresso Nacional uma lei para desapertar um hospital. Um hospital. Já tem ali. Isso. E aí a gente já usava o entendimento que a desapertação não era legal, era por uso ou por lado administrativo que tivesse apertado. E aí, com a 346, você inclui essa questão da desapertação exatamente para facilitar essa troca de uso, principalmente para a regularização fundiária. Cristiano Mira, falei que o Cristiano Mira ele mandou um abraço, que ele encontrei aqui. Vamos às próximas perguntas. Vou passar aqui na frente, primeiramente. E depois ali no final, o Fabrício também. Na questão da regularização plena, falasse que não pode ser em área de preservação, nem em área de segurança. Né? Como define a área de segurança? Como define? Isso. Faixa, assim, quando é terreno de marinha, quando é terreno de marinha, a faixa de segurança é 30 metros da praia. Isso está na lei 13.240, salvo engano. Então é 30 metros da praia. Agora, nós temos aqui, no caso de vocês, muita faixa de fronteira. E aí, algumas dessas faixas de fronteira têm faixas de segurança e também beira de rios federais também tem faixa de segurança. E as liméus também não são alienadas do domínio pleno. Porque a liméu é quando é tipo como se fosse um terreno de marinha, mas é em beira de rio federal. E aí você também não tem alienação do domínio pleno. E aí, dependendo da faixa de segurança, se não está claro o que é a faixa de segurança, isso sobe para o GSI, que é o Grupo de Segurança Institucional da Presidência da República. Aí a regularização fundiária sobe para lá, para verificar se realmente é faixa de segurança, se pode realmente alienar. E aí é segurança nacional mesmo. Então lá tem Forças Armadas, tem tudo para se consultar se é faixa de segurança ou não. Porque a faixa de segurança fronteira, ela é gigante, né? A fronteira é imensa, tem municípios inteiros dentro da fronteira. Não é simples só de ser fronteira, né? E aí, dependendo do caso, aí sobe para o GSI, aí o GSI disse é a faixa de segurança da fronteira. Não, até 2015, todo o terreno de marinha era faixa de segurança, até 2015. Aí, em 2015, essa lei separou o que era faixa de segurança e o que era terreno de marinha. Aí, faixa de segurança ficou 30 metros da praia. E aí, essa delimitação também é feita pelo técnico da Secretaria do Patrimônio da União em cima do caso concreto. A gente não tem uma faixa de segurança, a gente tem a terreno de marinha e dentro do terreno de marinha a gente identifica o que é faixa de segurança e o que é que não é. Essa a CT é firmada somente no município ou com outras entidades que, porventura, possam buscar a regulação fundiária, tipo associação de moradores, cooperativas, Ministério Público? Poderia, mas aí a gente vai avaliando caso a caso como é que é feita essa questão, porque normalmente a gente faz com prefeitura e estado. A gente só teve um caso de REUBIE, que foi pleiteada a regularização fundiária, poderia ser até firmado com qualquer dos legitimados para a regularização fundiária. Mas aí eu teria que realmente ver o caso concreto em especial para saber se poderia. Pode ser provocado por indecisentes legitimados? Não, a SPU pode ser provocado por qualquer um a qualquer momento. A gente tem lá no Patrimônio de Todos, a gente tem um requerimento chamado regularização de áreas de ocupação privada de área da União, que é um formulário próprio que tem lá no Patrimônio de Todos, isso a gente já tem há vários anos. Agora sim, nós temos um entendimento um pouco alinhado com o encontro dos procuradores, que se aquilo impacta num parcelamento do solo, né, se precisa de uma aprovação de parcelamento do solo, a gente submete aos municípios, às prefeituras. A gente não parcela. A gente entende no artigo 30 do município que a gente precisa dessa parceria com o município para aprovar a regularização. A transferência do patrimônio, a gente até tem autonomia, mas quando o lote já existe. Ok. Quando era o Ministério das Cidades era mais fácil, era só dizer, a gente tem dinheiro, a gente não tem dinheiro. Bom dia a todos. A minha pergunta é para a doutora Eugênia, meu nome é Fabrício, trabalho no Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre e a gente está enfrentando esse desafio que é a conversão
do CBRU, os nossos próprios, os empreendimentos de nave, e a legislação fundiária. E os desafios são diversos. Nosso questionamento, a nossa dúvida é se esse CBRU, do case de vocês, ele é oneroso ou gratuito. E se oneroso, a gente pode anular a dívida sem caracterizar a denúncia de receita do ente público? O nosso era gratuito, então mais fácil. Não teve esse questionamento, né? Em relação ao oneroso, eu acho que tem que ver como é o tipo. Eu não sei como é que vocês fazem aqui, mas o nosso é como um contrato. E aí tem as cláusulas, eu não sei, tem que ver se tem alguma exceção. A princípio, eu acho que não teria como abrir mão desse valor se for oneroso. Na verdade, a gente teria que ter cobrado antes, né? Assim, o município tinha que vir cobrando esse valor. A gente teve até uma questão interessante lá em Recife, que não era de regularização fundiária, mas era um colégio que ocupou uma rua só. Assim, simples, assim. Uma rua que estava no loteamento, nunca tinha sido aberta e tal. E aí a proposta dele era, não, o município poderia fazer uma concessão de direito real de uso, já que nunca foi rua aqui, desafetar e tal. Aí a procuradora de Florealejar disse, tá, aí pode até pensar nisso, vocês estão aí há não sei quantos anos, só que você vai ter que pagar pelo valor dessa concessão do período que você está aí. O colégio foi embora, disse, não precisa não, eu vou demolir, vou sair desse. Entendeu? Então, assim, eu acho que não, a princípio não teria como abrir mão desse valor. Agora, tem que ver também a quem foi dado esse CBRU, né? Porque hoje em dia tem tantos princípios, de repente, a questão do direito de moradia, e aí a questão de hipossuficiência, não sei, eu acho que também pode ser um caminho, né? Ver a quem foi concedido, como é que foi concedido. De repente pode encontrar um caminho. Tá bem, doutora. E o segundo é uma curiosidade do doutor Filomeno. Empreendimentos que não são de interesse social, construídos há muito tempo na área, em tese, na área da Marinha, como, por exemplo, o Hotel Tambaú, de João Pessoa, é passível de reurbier? Não, a gente tem instalações de reurbier em áreas da União, é possível sim, mas a gente não faz legitimação fundiária em reurbier. A gente não faz. Primeiro, a gente já tem um entendimento, vou aproveitar a apresentação da colega de novo, que ela colocou lá o parágrafo 4 do artigo 23, que coloca o quê? Que em REUBS, a União, o Estado, o Distrito Municipal estão autorizados a usar a legitimação fundiária. Ele fala em REUBS. Agora sim, dos procuradores. Direito administrativo. Se eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu sou autorizado. Foi autorizado a usar a legitimação fundiária em REUBS. Então, nós não utilizamos legitimação fundiária em REUBS de imóvel público, mas a gente tem outros instrumentos patrimoniais, né? Porque assim, a legislação patrimonial é um mundo. A legislação de regularização fundiária é só uma ponta. Então, nós temos lá o aforamento gratuito, o aforamento oneroso, a inscrição de ocupação, a compra, o PAI. Hoje em dia, na União, se você tem um imóvel da União que você quer aquele imóvel da União, você pode entrar com uma proposta de aquisição do imóvel, que é o PAI. Você entra com o PAI daquele imóvel, e aí você faz a avaliação daquele imóvel, ele não deixa de ir pasta pública, tem um processo licitatório, mas você tem uma preferência na licitação porque você teve os custos da avaliação. E aí, se chegado ao preço máximo da licitação, se você pagar o preço máximo, você leva o imóvel, tem um PAI. O aforamento, aí tem o gratuito e o oneroso. O aforamento gratuito é mais complicado, porque você tem que remontar a cadeia dominial até a década de 40. Então, são quase 100 anos de matrícula. Imagina você pegar 100 anos de matrícula e fazer uma cadeia dominial de lá. O aforamento oneroso já é para quem ocupa o imóvel desde junho de 2013. Então, tem outras ferramentas na legislação patrimonial para regularizar imóveis da União. Agora sim, praia, né? Praia, a gente considera praia bem de uso comum do povo. Então, se está em praia, tem que fazer a diferença de terreno de marinha e praia. Praia é até onde vai a troca do ecossistema, né? Até onde termina a areia e começa a primeira plantinha, a primeira duna, é praia. Praia, nosso posicionamento é que praia é uso comum do povo. Então, assim, esses casos aí, a gente tem muitas ações civis públicas, de retirada, de remoção, muitas dessas áreas estão judicializadas, né?
E aí, praia mesmo, a gente só tem trabalhado com interesse social por meio de termo de autorização de uso sustentável. É um instrumento mais coletivo, mais voltado para pescadores, comunidades extrativistas, que é o TAUS. A gente não tem trabalhado com instrumentos que garantem direito real em praia, mas mais instrumentos que garantem comunidades tradicionais poder viver daquela região. Então, assim, daria realmente para montar aí um doutorado só para ver cada instrumento de destinação. E por isso que depende de cada situação. E aí a gente tem várias formas de titulação que não são vinculadas à REURB, mas eu posso, no meio de uma REURB, utilizar ela para seguir em frente. E aí, por isso que esse instrumento de regularização de área privada, você entra e aí, na hora de analisar, aí o técnico vai ver se às vezes lá o administrado pode solicitar um específico, mas às vezes mesmo na análise a gente vê, não, aqui só cabe uma inscrição de ocupação, aqui cabe um aforamento, aqui não cabe nada, manda para a integração de posse. Também acontece também até um colega meu que é doido para trabalhar com regularização fundiária da União, ele dizendo, como é que eu faço para trabalhar com isso? Primeiro, antes de você entrar com o pedido, tenha certeza que você vai levar. Porque se você entrar com o pedido para a gente de regularização de uma área e a gente verificar que não cabe, a gente encaminha diretamente para a reintegração. Porque o patrimônio da União está sendo utilizado por privado e ele não tem nenhum instrumento que garante a utilização dele. E o caso que mais sugêrios que eu peguei foi o cara que entrou com a REURB da praia. Mas não era um condomínio de alta classe, era a praia. Era a praia. O cara fez uma poligonal da areia na praia, entrou com a REURB, o município, não sei porquê, aprovou a REURB, mandou para registro, e aí o cartório, assim, ele nos notificou porque não tinha notificação da SPU. E aí eu peguei a notificação do prédio, eu disse, olha, é a área de terra marinha impugnamos, só ponto, né? Impugnamos o processo. A cartorária não satisfeita fez outra poligonal dizendo que não era terreno de marinha. Eu disse, olha, mas não é que ser terreno de marinha, é praia. A praia ela pode ser maior ou menor do que o terreno de marinha. Então é praia, não pode fazer. Aí perturbou tanto que eu mandei para o Tribunal de Justiça e para o Ministério Público, porque não era nem caso de integração de poço, porque era praia, era areia na praia, então não tinha poço para integrar. Só ele entrava naquela areia. Só ele entrava na areia. Não tinha construção nenhuma. Porque assim, a inscrição de ocupação na União, ela tem dois requisitos. A inscrição de ocupação é estar ocupando desde junho de 2014 e ter o que a gente chama de efetivo aproveitamento, que é o efetivo aproveitamento. A área está efetivamente ocupada, pelo menos em mais de 50% do lote. Então você tem que ter se tem um lote de 100 metros quadrados, a casa daquele lote tem que ter pelo menos 60 metros quadrados. Aí a gente considera a inscrição de ocupação. E lá não tinha nada construído, então mesmo assim não daria para prosperar nenhum pedido de regularização de área da União. Imagina se a moda pega. Então aí, por isso que não dá para ser um tratamento tem que logo caminhar para dar uma... Dá um limite. Antes da praia, talvez. A gente, em alguns casos, a gente concede inscrição de ocupação de área de terreno de marinha quando é o único acesso daquele lote ali especial e eu não tenho uma dificuldade para se acessar a praia. Uma das preocupações nossas quando a gente regulariza uma área de terreno de marinha é o acesso à praia. Então, se tiver uma via pública, um sistema viário que tem acesso à praia, a gente pode fazer uma inscrição de ocupação de um imóvel de terreno de marinha que fique na frente do lote. É uma das cláusulas de direito de preferência que a gente dá, assim como, por exemplo, eu tenho inscrição de ocupação para fazer alguma estrutura naval de espelho da água. A gente tem essas previsões. Mas não era o caso, não. Era atrás era praia, na frente era praia, do lado era praia. Assim. Nós tivemos um caso de REURB de motel aqui em Porto Alegre. E era motel mesmo, funcionava como motel. Viu? A gente pegou um caso lá no Rio Grande do Norte que era um cemitério. E aí eu disse para eles, olha, é difícil colocar o cemitério como REURB, primeiro porque é um imóvel só, segundo porque como é que você vai notificar os ocupantes?
E pior, se os notificados, se eles responderem, como é que você faz? Então, nesse caso, a sorte é que o cemitério era vizinho a uma área irregular e aí ele foi incluído como área institucional do núcleo que estava sendo regularizado. A gente abriu a matrícula do cemitério pela regularização do titular. Mas, realmente... Foi criativo, né? Foi criativo. E quando é afloramento de Nossa Senhora? A gente tem muito no Nordeste terra que é de São José e de Nossa Senhora. Mas na matrícula não consta Igreja Católica, consta Patrimônio de São José. Então, ou seja, notificação por novena e procissão. E aí tem muito mesmo, é claro que a gente... São José, mas tinha que ter mais tempo. Então, eu vou me Zé Fulamesa, então, no nosso município não tem praia, né, então a gente está mais seguro, mas por outro viés, nós temos a faixa de domínio da rede férrea, tá? E alguns anos atrás, 2012, 2013, a gente teve um loteamento social, né? Algumas famílias foram já incluídas em outro espaço, mas continua ainda essa faixa bastante elevada com a questão tanto de faixa de domínio que as pessoas invadiram, e tem muitas famílias vulneráveis que residem nesses espaços, e temos também as concessões de uso por algumas empresas, né, que fizeram um pedido. Você acha que tudo que você explicou também se aplicaria para essa faixa de domínio da linha férrea? Não, aí o que acontece? Você está ligado? O que acontece com a Refesa? A Refesa foi extinta e aí, quando teve a extinção da Refesa, o patrimônio da Refesa teve 3 destinações, né? Teve a destinação dos imóveis operacionais, foram destinados por DENIT para poder fazer as concessões das linhas férreas. Os imóveis não operacionais, eles tiveram dois caminhos. Parte deles ficou para pagamento das dívidas da Refesa e parte deles foi para a administração da Secretaria do Patrimônio da União. Então, quando eu estou trabalhando com a área da Refesa, a primeira coisa que eu preciso saber é se eu estou trabalhando com uma área que ela é ou não operacional. Porque se ela é operacional, ela é administrada pelo DENIT. E aí, nesses casos, dificilmente a União vai ser, digamos, a favor da regularização, porque, primeiro, faixa de domínio, muitas vezes também é faixa de segurança. Não é só uma coisa, né? Ali você vai passar um trem de alta velocidade e tudo mais, precisa daquela faixa para trânsito. Então, normalmente, os contratos de concessão de linha férrea já vem a previsão, inclusive, de retirada de áreas, de comunidades que estão nessa área. Então, realmente, faixa de segurança, aí tem que se buscar outro caminho, porque dificilmente vai ter uma aprovação de uma REURB, de uma regularização fundiária numa faixa de segurança. Agora, se não for faixa de segurança, for só a área da Refesa, se é operacional, se é operacional, dificilmente a gente vai caminhar para a regularização. Se está na administração DENIT, se não é operacional, aí a gente pode regularizar por ACT ou por... Não passa, mas tem há anos, mais de 35 anos. Mas aí tem que fazer a conversa com a SPU para conversar com o DENIT, ver, apesar de não passar anos, não é totalmente certeza que está fora da faixa. Tem rua em Recife. Não foi radicado. Pois é, então isso pode ser que não passe, tenha muito tempo e ainda seja operacional, por isso tem que sentar com o DENIT, ver com ele isso aí. E até nessas faixas é muito interessante o uso da CT, porque linha férrea é muito complicado, porque linha férrea, normalmente a matrícula está na base da linha. Então, às vezes, não está nem aqui no Rio Grande do Sul a matrícula dele, está no cartório lá em São Paulo, ou em Minas, ou então onde começou a linha férrea. Então, já começa a tua confusão por aí. A inventariância da Refesa foi assim, apesar de uma galera boa, uma galera dedicada, mas como eu disse, e não está espacializada. Então, quando não tem mais o trilho,
Aí, às vezes, você não sabe nem exatamente por onde é que passava. Pelos confinantes da matrícula que você consegue achar por onde passava o trilho. Mas como arrancar o trilho, tem muito que acontecer. Então, às vezes, é melhor você fazer por legitimação fundiária, e aí, pela legitimação fundiária, você, se era da Refesa, se não era da Refesa, se é depois, você já abre a matrícula no nome do morador que está lá. Aí é mais fácil do que tentar fazer a doação da área, porque aí você vai perder muito tempo fazendo localizando essa matrícula. O primeiro passo em área da Refesa é verificar com o DENIT, e aí com a conversa também com a superintendência daqui, se a área se trata ou não de área operacional. Se for operacional, dificilmente a regularização fundiária vai prosperar. Agora, se ela não for operacional, aí a gente pode trabalhar com o de ACT. A gente tem muitas áreas. E tem também as vilas operárias antigas da Refesa, que a gente também tem muitos casos de regularização. Em muitos cantos tem vilas de ex-funcionários da Refesa. Essas a gente tem utilizado os instrumentos de REUB para regularizar também. Só que aí a gente só tem que verificar porque tem contratos antigos com esses moradores. E aí, às vezes, esse contrato tem um proprietário, às vezes até acontece muito, inclusive, do morador ter comprado da União. Tem Ele uma tem, assim, ele tem empresa contrato que de compra comprou da União. da União. Tem uma empresa que tem contrato de compra da União. Então, nesse caso aí que a empresa comprou, vai ter que notificar ele no processo de REUB e fazer a REUB nos moldes. Lembrando que a legitimação fundiária é de 2016, né? A gente já vai estar 10 anos de legitimação. Por isso, fazer um apelo aqui aos procuradores municipais, a gente tem que fazer uma articulação junto ao STF, a gente está mobilizando dentro do governo federal, está mobilizando tudo, porque o voto do ministro Dino foi pela inconstitucionalidade da legitimação fundiária. E a inconstitucionalidade da legislação fundiária vai travar muita coisa. E o voto dele foi um voto... Eu concordo com toda a argumentação. E exatamente a preocupação dele é a legitimação fundiária de REUB, de imóvel público e área ambiental. A gente já não faz. A gente já não faz. Agora o problema é que no resultado do voto do ministro Dino colocou com toda a legitimação fundiária como inconstitucional. E aí nós vamos penar se não tivermos legitimação fundiária para fazer. Aí fudeu, né? Aí ficou ruim. Ela é bem importante, a gente está acompanhando. E eu acho que deve partir dos municípios uma movimentação política, tá? Porque aí sai da nossa área técnica e nós temos que pressionar a questão política, porque o pessoal só vai recuar se mostrar pro político que essa decisão vai afetar a classe do interesse social. Mas isso é voto. Mas ali a leitura do voto todo, eu acho que nos caberia embargos de declaração, toda a fundamentação é para ele. Né? Então eu fiquei tranquila quando eu li nesse sentido. Mas enfim, é um ponto que a gente tem que estar atento. As ações, elas em geral, elas atacaram a lei em duas coisas, os dois principais ataques, né? Um primeiro ataque realmente tem muita base, que foi o ataque de dizer do que é área urbana. Então, nesse caminho não está. E o outro caminho também da inconstitucionalidade, que eu acho que houve uma confusão, foi a dispensa de habite para registro. Porque a gente não dispensa habites. A Lei 3465 não dispensa habites. Dispensa o habites como requisito para a verbação da construção. Isso é matéria de direito registral, não é matéria de direito urbanístico, né? E agora até porque lá na 6.015 agora botaram, acho que é o 147E, o 157A, mas 157, colocaram lá na 6.015 dispensando habites de construção unifamiliar, né, com mais de 5 anos. Teve uma alteração, até 60. Isso, mas lá realmente dispensou o habites, mas na 3465... É para considerar para existência de identificação, né, como ela está existente há muitos anos, né. E a averbação, sempre existiu nos municípios. Isso, agora para pacificar. 20 ela anos dispensa a apresentação da carta do habites, mas o registro exige uma planta, recolhimento, responsabilidade técnica. Com a doutora Denise lá, que era a nossa procuradora lá em Fortaleza, quando eu estava com secretária. Isso a gente incluiu na lei municipal, a gente desatrelou a verbação de construção, de regularidade da construção. Colocou como coisas separadas, uma coisa meramente patrimonial e outra coisa realmente é a regularidade da construção. Tanto que o município pode sair notificando
quem for, eu vou improvisar. Que é diferente da previsão da 6.015. A 6.015 já é realmente a afirmação da edificação dentro daqueles requisitos lá. Nem estudo tá que estão fazendo, nós vamos fazer Eurocola. 3465. A 3465 a gente colocou a dispensa de averbação e na lei municipal de Fortaleza a gente já desatrelou logo, e até porque os cartórios, teve um cartório que não está muito preocupado com 70 metros quadrados, eles estão averbando de graça qualquer construção, porque já averba tudo. Se livra. Já vê, porque depois... Você fica pendência, né? Depois vai ficar cobrando, porque o cara tem 80 metros quadrados na casa dele, para depois ficar batendo na porta dele, lotando lá a sala de espera dele. Não vai. Agora, até a coisa que me levantou foi que tem cartório que cobra as conversões de CDRU de estimação fundiária, por não ser o primeiro título da regularização. Aí ele cobra. Por isso eu pedi até que foi a provocação do colega lá. Isso que é o Tribunal de Justiça de Segurança. Porque o Tribunal... Essa questão de cancelar a CDRU e fazer a legitimação fundiária, a questão da cobrança cartorária, mas eu acho que não teve esse problema, mas é por isso que é importante o Tribunal de Justiça, porque nesse caso o Tribunal de Justiça poderia deferir, já que há um ressarcimento de custos, né? Marielle, dessa construção da ITED dentro da REURB, né, REURB estrito sensu, pode-se entender como o primeiro ato, né? Porque o CDRU era anterior. E não estava regularizado com base na lei de 3465. A gente tem alguns municípios que estamos trabalhando que eles já estão adotando no termo de compromisso, quando eles recebem a matrícula regularizada no terreno, os moradores assinam que eles vão buscar a regularização da construção, o ABIX, junto ao município e a posterior à averbação na matrícula. Então a gente já está trabalhando isso aí nos municípios e a gente faz também essa explicação para os moradores em assembleia, né? Está chegando perto, geralmente na etapa ali da elaboração da CRF, a gente apresenta para eles, está chegando na etapa de vocês receberem o título, a matrícula do terreno. Agora a gente tem uma outra etapa, que a gente abre que qualquer profissional da área da arquitetura e da engenharia pode fazer esse serviço para eles e fazer a regularização da construção ABIX junto ao município. Então a gente já está atrelando isso à REURB, né? Articulação das URBs. Temos mais algum questionamento? Acho que Boa noite, a presença de todos até essa hora acho que mostra a qualidade da nossa mesa e o interesse do assunto também. Então quero agradecer a mesa pelas excelentes explanações, pelas lições, trocas, agradecer a todos pela presença e às 13h30 retornamos com estudos de caso, 13h45, 15 minutinhos. Tempinho para o almoço. Fazer sugestão.